Oi! Dia 8 de dezembro a gente celebra a Imaculada Conceição. É o nome que todo mundo já ouviu, mas o que ele significa de verdade? Pois é, a maioria das pessoas se confunde. Então, bora lá, vamos direto ao ponto para desvendar esse mistério de uma vez por todas. Ok, vamos lá. A pergunta é essa. Afinal, o que é a Imaculada Conceição? E olha, para começar direito, a coisa mais importante é saber o que ela não é. E aqui está a confusão número 1, a maior de todas. A Imaculada Conceição não tem a ver com a concepção de Jesus no ventre de Maria. Isso é outra coisa, é a encarnação. Esse dogma, na verdade, é sobre a própria Maria, sobre o primeiríssimo instante em que ela foi concebida. Entender essa diferença é a chave para entender todo o resto. Para a gente sacar de onde veio essa ideia toda, a gente precisa voltar lá na raiz, numa pista fundamental que está na Bíblia. Tudo nasce de uma única e poderosa frase. Tudo começa bem aqui, nessa saudação do anjo Gabriel a Maria, lá no Evangelho de Lucas. Mas o pulo do gato não está só nas palavras que a gente lê em português, mas no que elas queriam dizer no idioma original. E aqui está o detalhe que muda o jogo. A palavra grega original é kekaritomene, e na gramática grega, essa palavra não descreve uma ação que aconteceu naquele momento. Ela descreve um estado que é permanente. É como se o anjo não estivesse dizendo que ela recebeu a graça, mas que o nome dela, a identidade dela é a que foi e continua sendo completamente cheia de graça. Não é o momento, é quem ela é. E essa ideia de ser cheia de graça levou os primeiros cristãos a uma comparação genial. Eles começaram a ver Maria como a nova Eva. Pensa só. Se a primeira Eva, com a desobediência dela, abriu a porta para a queda, Maria, com o seu sim total a Deus, abre o caminho para a redenção. É uma inversão perfeita da história. Tá, mas aí vem a pergunta. Como é que uma interpretação bíblica assim, tão poética, vira uma doutrina oficial da Igreja, um dogma? Bom, não foi de uma hora para outra não. Foi uma jornada bem longa, de muita reflexão e devoção ao longo de séculos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá nos primeiros séculos, os fiéis já chamavam Maria de Panagia, que em grego quer dizer toda santa. Ou seja, a devoção popular já existia. Aí durante a Idade Média, a coisa ficou mais séria. Grandes teólogos começaram a debater e aprofundar o assunto. E finalmente, em 1854, depois de séculos de amadurecimento, o Papa Pio IX bateu o martelo e definiu o dogma oficialmente. Então, depois dessa viagem toda pela história, a gente chega no ponto principal. Afinal de contas, qual é a definição oficial, precisa, do que a Igreja Católica ensina sobre a Imaculada Conceição? E a definição é essa. O dogma afirma que Maria, desde o primeiríssimo instante da sua própria concepção, foi preservada do pecado original. Mas atenção ao detalhe mais importante. Não foi por mérito próprio, mas por uma graça, um privilégio, um presente de Deus, já em antecipação aos méritos do seu Filho, Jesus. É como se ela fosse a primeira pessoa redimida, só que de um jeito totalmente único, antecipado. E a data, 8 de dezembro, não é aleatória. Faz todo o sentido no calendário da Igreja. É só fazer a conta. A Igreja celebra o nascimento de Maria no dia 8 de setembro. Contando 9 meses para trás, onde a gente cai? Exatamente em 8 de dezembro. É a celebração do comecinho da vida dela. Beleza, a gente já entendeu o que é. Mas e aí? Por que isso realmente importa? Qual é o significado mais profundo desse dogma para a fé e para a vida da gente? O primeiro grande ensinamento é este. Deus sempre dá o primeiro passo. A graça de Deus não é uma resposta à nossa bondade. Ela vem antes, preparando o terreno, nos capacitando. A história de Maria é o exemplo máximo dessa iniciativa de Deus. E isso nos leva a uma verdade muito poderosa. A graça de Deus é mais forte que o mal. O dogma mostra que a graça pode vencer o pecado não apenas remediando o estrago, mas indo lá na raiz, arrancando o mal antes mesmo que ele tenha a chance de brotar. É por isso que Maria é chamada, de um jeito tão poético, de aurora da salvação. Pensa bem na imagem. Assim como a primeira luz no horizonte anuncia que o sol está chegando, Maria, preservada do pecado, é o sinal luminoso de que o Salvador do mundo está a caminho. E o que a gente tira disso para a vida prática, então? Basicamente, 4 lições. Primeiro, sobre a nossa identidade. Fomos criados para a graça, esse é o nosso projeto original. Segundo, para a nossa luta. Isso nos lembra que o mal não tem a palavra final. Terceiro, nos dá esperança. Deus pode sim restaurar o que foi quebrado. E por último, nos mostra um caminho. Maria se torna um modelo de quem confia plenamente em Deus. No fim, toda essa teologia profunda
acaba se traduzindo numa oração muito simples, muito popular, que resume a fé do povo nesse mistério. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E para fechar, fica uma reflexão. O dogma da Imaculada Conceição é, no fundo, uma poderosa declaração de esperança. Ele nos diz que, na grande história da humanidade, o mal não vence. A pergunta que fica para a gente é, se a gente acreditar nisso de verdade, o que isso muda na nossa pequena história do dia a dia?